Irmãos, só para se atualizar todos, nós estamos falando o livro 10 do Alimento Diário e hoje é a semana 2. É uma continuação do livro de Gênesis, que tem um tema muito importante, a necessidade de transformação. E hoje o encargo é falar um pouco sobre a experiência de Jacó. Mas absolutamente o tempo não é suficiente para falar todos os pontos. A palavra de Deus, ela tem lógica. A palavra de Deus, ela tem intuito de nos instruir, de nos dar direção, de nos alimentar, de nos transformar, de nos edificar, de nos exortar. Mas eu vou pegar o encargo de nos dar direção. Então, quando a palavra tem essa função de nos dar direção, a gente precisa compreender muito bem o que é que Deus está falando conosco. Porque você imagina se o GPS não te desse a instrução correta. Você quer ir para a direita e ele te manda ir para a esquerda. Então, se você não presta atenção no GPS, você vai entrar na rua errada. Se você não prestar atenção na palavra que o Senhor quer te falar, que tem o propósito de te dar direção, você pode ficar perdido, né? Então é muito importante, o que eu quero dizer com isso? Ficar atento na sequência do falar do Senhor. O Senhor fala conosco no sábado, fala no domingo, no compartilhar durante a semana, nas imensões. Contigo ele fala pessoalmente. Então existe uma lógica na coisa de Deus. Existe coerência no falar do Senhor. Mas hoje nós vamos pegar um pedacinho da experiência de Jacó, que é a questão da sua experiência no período que ele viveu junto com Labão. Mais do que contar a história, porque vocês conhecem a história, o intuito dessa semana, se vocês viram o Alimento Diário, ele está falando muito da nossa relação com o Senhor. Por que nós nos relacionamos com o Senhor? Por que Deus permite que nós passemos por situações difíceis? Por que o Senhor tem interesse que você amadureça? Então, esse é o encargo dessa semana que nós vamos tentar falar nesses minutos que nós temos, né? Aí, primeiro eu faço uma pergunta para os irmãos, né? Quanto de nós, né, já passaram por situações difíceis, das quais você não entendeu por que estava passando por ela? Acho que todos, não? Todos já devem ter passado por uma situação no qual você se perguntou, mas por que, Senhor? Por que comigo? Eu não sou mundano, eu sou teu servo, vou à igreja, dou meu dízimo, participo das reuniões. Por que existem em nós momentos que parecia que Deus estava em silêncio? Porque quando você faz pergunta, você quer a sua resposta, né? Aí normalmente não vem, né? Aí você fala assim, poxa Deus, por que o Senhor está em silêncio e não fala comigo? Nessa situação, né? E se... Normalmente acontece, a gente chama aquilo de problema, né? Aquela situação que nós passamos. Mas o trabalhar de Deus, aquela situação que nós passamos, não é problema. Ela é um processo. E quando nós entendemos que é um processo, você não pode pular fase. Quando é um processo, você não pode pular fase. É como você... o Israel, né? Mateus. Ele não foi para a escola ainda. Ele não pode passar do primeiro, do segundo, do terceiro ano e ir direto para o ensino superior. Existe um processo. Na nossa vida também existe esse processo. E Deus, quando trata conosco, Ele não vê problemas, Ele vê processos. E Deus, assim, Ele não desperdiça nenhuma dor. Isso é interessante, porque às vezes a gente acha que está passando à toa aquele sofrimento. E Deus não desperdiça. A cada dor que nós qualificamos como dor, né, é uma agulha ali do tecer, é um ponto do coser do vestido celestial, né? Deus também não desperdiça nenhuma crise. Às vezes a gente passa por crise, momentos complicados da vida.
Como nós cantamos o hino, quando as lutas e tempestades da vida nos querem, o barco virar. Mas é passageiro, irmãos. É passageiro. Para Deus também é a mesma coisa. E Ele usa tudo isso para nos transformar. Absolutamente, já foi falado várias vezes, nós temos que ter isso bastante claro e bastante na ponta da língua. Deus não é masoquista, Deus não deseja que todos sofrem à toa, né? Sem propósito. De novo, é um processo. Então, por, por que que isso acontece? Por que que isso é necessário? Se não houvesse essa experiência, a gente não desfrutaria o Senhor como Deus Todo-Poderoso. Porque uma coisa é a gente saber o que é Deus. Você aprende, né? Alguém pode te ensinar o que é Deus. Muitos ateus aí sabem bastante da Bíblia e sabem teorias muito fortes sobre Deus. Mas outra coisa é você ter encontro com Ele. Quem está com a barriga cheia não come. Não é verdade? E quando você tenta comer, não é bom. Então, quando você precisa de Deus, é a hora que você mais experimenta dele. Aí o Senhor usa situações para te falar que você precisa dele, né? No Alimento Diário cita, né, a prensa da azeitona. Que delícia é um azeite. Mas ele não é azeite se ele permanecer azeitona. E esse esmagar, a Bíblia, né, usa essa analogia, para Deus nos espremer o máximo possível para que do homem natural, do homem todo cascudo, saia o azeite no qual ele pode usar. Essa foi a experiência de Jacó quando passou os 20 anos ali com Labão. Ele era muito esperto, muito inteligente. Eu acho que ele era muito inteligente. Assim como eu falei que a gente deveria prestar atenção no falar do Senhor, acho que o Jacó prestou atenção no valor da bênção que Deus tinha dado a Abraão e depois deu para Isaac. Isaac deve ter contado tudo isso para ele. E ele deve ter falado, eu estou vendo um negócio bom aí, ó. Ele é inteligente, o fato dele ser astuto, né, e suplantador e lutar por aquilo que ele queria, mostrava que ele julgou ter valor naquilo que ele queria conquistar. Talvez tenha influência também da mãe que educou ele na sabedoria de Deus, né? Ensinando para ele, olha, se você quer ser abençoado, valoriza isso. Tanto que ela teve ali a artimanha dela para fazer com que ele adquirisse a primogenitura. Isso já foi falado. Do nosso lado, nós temos também as nossas cobições. Não, acho que está errado o português, né? As nossas cobiças, corrigindo. Nós somos bastante interessados naquilo que nos satisfaz. Então, aquilo faz para nós, é como se a gente tivesse obcecado para conseguir alguma coisa. E a gente faz isso. Se pedir para vocês contar um caso de cada um, vai sair. Vai ser mais de um caso. Que a gente colocou na nossa cabeça, deu birra, botou como cobiça, botou como interesse e lutou por aquilo. Lícito ou não, mas nós fizemos. Então Deus, sabendo que nós temos interesse para várias coisas que nos interessam, né, que são para nosso próprio bem, Ele coloca circunstâncias para valorizar aquilo que é interesse dele. Então Ele quer que nós saiamos do nosso ambiente, do nosso homem natural, e nos levar para um ambiente de transformação com interesse dele, na vontade dele. Nós queremos, às vezes, irmãos, fazer vontade de Deus. Sabendo disso, a gente quer fazer a vontade dele, mas com nossas capacidade, com nossa suficiência, né? Mas Deus, quando ele vê que, vou dar exemplo do Bento, que ele está interessado em servir, mas com a capacidade dele, Deus não tem prazer nisso. Deus tem prazer em ver o pequeno Deus que está dentro dele servindo a próprio Deus. Né? Tem esse caráter diferente. Esse é o prazer de Deus, né? De nos usar. Deus tem satisfação em usar o homem. Eu fico imaginando que Deus deve ter um êxito de alegria quando ele vê um de nós servindo ele com responsabilidade. Porque ele fala assim, puxa vida, aquele carvão que eu tirei do fogo, ele me é útil. Olha aquele lá que está crescendo, está sendo transformado.
e está me servindo. Então, quando nós estamos passando por dificuldade, que a gente acha que ele nos abandonou, não, ele está ali, é o momento que ele está mais presente conosco, não? E por que ele faz isso? Repetindo e enfatizando, isso porque ele quer que nós o servamos e com uma responsabilidade isolada. O que eu quero dizer com responsabilidade isolada? O talento que o Senhor te deu é o talento que o Senhor te deu. Não adianta você olhar a ineficiência do outro irmão sem olhar para si mesmo, né? É muito fácil falar assim, poxa, o irmão cantou errado, o irmão serviu errado, o irmão tá ruim, o irmão falou errado na palavra, sei lá, o irmão não veio na reunião, o irmão chegou atrasado. Poxa, tudo isso a gente é o nosso criticar. A gente fica de olho no talento do outro, mas no serviço do outro, na falta de responsabilidade do outro, mas não olha para nós mesmos o quanto nós somos irresponsáveis, né? Muitas vezes nós somos irresponsáveis. Mas Deus está trabalhando em nós, amém? Deus está trabalhando em nós, isso é nossa esperança. E mesmo que a gente não perceba, Ele está trabalhando. Satanás quer colocar na nossa mente que nós ainda somos imprestáveis. Mas não, né? A cada dia o Senhor está trabalhando em nós e está fazendo a gente crescer. Nesse processo que Deus não nos abandona, no Alimento Diário ele conta a experiência de Jacó, que nunca tinha saído de casa. De repente, para sua sobrevivência, foi necessário sair de casa. Sem experiência, ele saiu e a primeira coisa que lhe aconteceu foi pegar um travesseiro e dormir. Não foi? Vocês viram? Lembram da história, da sequência? Então, esse aspecto lembra que ele ainda, mesmo tendo saído do conforto, ele ainda procurou o meio de descansar. O travesseiro ali te dá um equilíbrio na coluna, você vai dormir melhor, né? Não estava no hotel 5 estrelas, mas ele usou de artifício para se beneficiar. Mas Deus não se importou com esse, porque ele ainda estava no início da caminhada, absolutamente não tinha experiência ainda do que é ser amadurecido. Mas a coisa mais importante é a visão que ele teve. E a visão que ele teve, Gênesis 28, a partir do 10, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo ele chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era posto o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali para dormir. E sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia os céus, e os anjos de Deus subiam, desciam por ela. Deus aproveitou esse momento e se apresentou a ele. Aí, irmãos, você tem que lembrar do seu encontro com o Senhor. Porque a primeira visão que nós temos é a visão de Cristo. Eu estou aqui tentando exercitar a minha mente, que faz muito tempo que eu aceitei o Senhor, mas quando eu recordo o episódio, eu fico feliz, porque foi muito gostoso ter a experiência de encontrar com o Senhor. E isso aqui foi marcante. No caso de Jacó, além da experiência de encontrar Deus, ele recebeu a revelação que confirmava e deu sequência à execução da vontade de Deus, da sua economia. A escada que ele viu do sonho, primeiro é Cristo como caminho de comunicação entre o céu e a terra. Isso está em João 1,51, né? Uma revelação que o Senhor disse, João disse, na verdade, que via os céus abertos e os anjos subindo e descendo. Hoje, trazendo para a tecnologia, é a nossa conexão wireless do nosso ser, nosso espírito com o Espírito do Senhor. E essa conexão nos faz com que nós tenhamos comunhão com o Senhor. E vamos continuar lendo mais um pouquinho do versículo 13. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, de teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado,
eu te darei a ti e a tua descendência. Aí vai falar sobre toda a revelação do sonho. Mas tudo isso que Deus estava falando, Jacó deve ter feito um recap, né, do que ele ouviu dos pais. Mas depois ele chegou numa conclusão. Versículo 16. Despertado Jacó do seu sonho, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão terrível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Ó Senhor Jesus! Essa é uma visão celestial, irmãos, que ele teve. E por ela, ele sujeitou o trabalhar do Senhor e cumpriu a vontade do Senhor e fez com que os seus 12 filhos fossem gerados. Isso é maravilhoso, irmãos. E mais para frente, por essa visão, por causa dessa visão, ele foi transformado de Jacó para Israel. Que maravilha! Isso é milagre de Deus. Isso é coisa, é tão grande quanto Deus ter criado os céus e a terra. Transformaram uma pessoa em uma nação. Transformaram um em uma descendência abençoada. Ó Senhor Jesus, imagina se ele sucumbisse à visão, ou se ele não tivesse prestado atenção, ou se ele não tivesse assumido a responsabilidade para com a visão, Deus estava complicado, em risco a sua economia. Por isso aqui que eu falei, né, que a gente deve prestar atenção na palavra, né? Eu estou aqui falando. A tua cabeça pode estar, puxa, quanto que foi o jogo do Brasil? Ou o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou comer mais tarde? Você pode perder minutos, lapsos de concentração. Isso acontece com qualquer um. Mas naquele momento que nós perdemos ali alguns segundos ou uma frase que alguma pessoa falou, pode ser a visão que o Senhor está te dando, né? Por isso que nós devemos, irmãos, assumir a nossa responsabilidade. Eu estou falando muito sobre essa palavra porque ela foi muito forte no alimento diário. E também está ligado muito com o que está sendo falado na mensagem 59 sobre Judá. A resposta que Judá deu fez muita diferença na economia de Deus. Mas bem, muito bem. Nesse momento aqui que a visão foi dada a Jacó, e Jacó não a desprezou. Mas ele ainda estava no step -1, ou seja, ele ainda não tinha iniciado o sofrimento dele. Ele poderia estar ali com insegurança, com medo, tanto que ele falou que era temível esse lugar. Ele poderia também querer desistir. Ele poderia continuar na sua zona de conforto. Ele poderia voltar e falar: não, mas Esaú está querendo me matar, mas vou dar um jeito de ficar ainda na tenda da minha mãe. Ele poderia desistir, mas não desistiu, porque ele tinha um foco, né? E o processo de transformação requer isso, porque se cada vez que vem uma agulhada em nós, a gente desiste. Mas a gente precisa ter essa visão. Jacó deixou a casa do seu pai sem saber o que aguardava. Por isso que ele ficou surpreso com aquilo que ele viu. Ao ponto dele dizer: eu não sabia. É lógico que eu não sabia. A coisa foi revelada fresquinha ali por Deus, né? Mas ele deixou a zona de conforto e conseguiu enxergar, graças a Deus. Essa escada, de novo, né, ela representa Cristo. Só para a gente registrar, João 1,15, João 1,51, perdão. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo, descendo sobre o Filho do Homem. Ó Senhor Jesus. Essa revelação, irmãos, ela tem também que ganhar nosso coração. Porque a nossa jornada, além de ver Cristo, a gente precisa ver o significado dessa escada. O significado de os anjos subirem e descendo. No alimento diário fala da analogia da pedra ungida de azeite. Que essa pedra tem um simbolismo da edificação. Então, na nossa jornada cristã, além do período de transformação que nós estamos vivendo,
Nós estamos vivendo um período de edificação. Isso tem que ser o nosso encargo. Porque senão você vem para a reunião, você vem falar, puxa, eu vou lá ouvir um sermão. Aí você vai embora com o sermão na mão ou na cabeça, na memória. Se eu venho para a reunião com o sentido de edificação, eu quero buscar ser edificado e edificar os outros. Por isso que a casa Betel, porque, vamos voltando em Gênesis 28. É, 17. Eu li, eu quero enfatizar. Temendo disse, quão terrível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Aí eu pulo para o 22. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto concederdes, certamente te darei o dízimo. Então, a casa de Deus, revelada ali aqui em Jacó, o simbolismo de Betel, trazendo para os tempos atuais que nós também estamos sendo transformados e temos que ser transformados também em edificação, essa significa a nossa jornada. A pátria celestial que iremos herdar, ela é edificada. Porque nós, como coletivo, sendo edificados, reinaremos com o Senhor. Então, isso não pode ser uma religião, irmãos. Isso tem que ser uma experiência. Isso tem que ser uma revelação. Porque se é uma revelação, se é uma visão, Deus pode mudar a minha vida, porque eu consigo aceitar que eu preciso ser edificado e que eu preciso edificar. Isso sai completamente do aspecto religioso e de só conhecimento. No processo de edificação, que eu estou dando exemplo na igreja, o irmão fez um parêntese, quase que é um parêntese, ele pegou a história de Davi. Que Davi era pastor de ovelhas. E por bênção de Deus, por escolha de Deus, ele foi escolhido. Não foi a escolha do homem, né? Que ele estava até sendo esquecido. Lembra todas da história, né? Tá todos lá os filhos lá, opa, aqui, isso aqui é melhor que aquele, esse é melhor que aquele. Pode pegar o que você aqui, você está pegando só filé. Mas você não tem outro? Poxa, mas esse aqui só tem os bons aqui. Até que ele lembrou de Davi, mas o ponto de Davi que ele está querendo destacar é a questão do pastoreio. E quem é pastor cuida de vida, né? A vida de ovelha. E nós somos pastores. Ou não? Somos pastores. E o nosso serviço de cuidado de pessoas é um serviço em amor. Então Jacó trabalhou assim. Jacó trabalhou por 20 anos, 7 mais 7 mais 6, só por amor. Mas ele tinha um interesse pessoal. Mas ele tinha uma visão que o governava. Se eu pudesse trazer, fazer uma analogia, um exemplo, né? Nós estamos trabalhando, já passamos os 7 anos, já estamos no segundo 7, talvez no terceiro período de 6, né? Estamos trabalhando, mas o nosso foco é a pátria celestial, ou seja, estamos trabalhando para um Labão, eu tenho o meu emprego que me usurpa, tem um mundo que nos ocupa, tem as redes sociais que nos draga, tem a religião que quer nos enganar, ou seja, nós estamos ainda nesse processo. Nós estamos trabalhando para Labão, né? Mas nós precisamos enxergar que uma casa precisa ser edificada e que nós somos materiais dessa edificação. Amém? Bom, Deus começa, irmãos, com a visão de Cristo e depois ele termina com o reino. Ao primeiro dia que nós aceitamos o Senhor, é o início 1,
e ao último dia Deus termina com o reino. E essa pedra, essas colunas, né, o processo de edificação, ah, destaca a relevância das colunas. E colunas aqui não é questão de o líder Bento, o líder Everaldo. Colunas somos todos nós, irmãos, todos nós. Se 3 colunas faltam na reunião, fica pesado para as outras 4. Hoje tem poucos irmãos, mas nós estamos aqui sustentando, graças ao Senhor. Mas se eu fraquejo, se eu deixo de sustentar, aí vai sobrar para o outro irmão. Vai sobrar mais carga. E não é correto isso não, irmãos. Que essa visão é uma visão de edificação onde todos nós temos a nossa participação. E quando nós estamos convictos disso, irmãos, supera as dificuldades, não supera? Às vezes a reunião é ruim? É ou não? Pode falar. Mas às vezes a gente julga que ela foi ruim, né? Mas ruim por causa de quem? Qual que é a culpa? A culpa é minha, não é? Ó Senhor Jesus. Então, se eu tenho uma visão que eu tenho que vir para cá edificar e ser edificado, poxa, eu tenho que cumprir esse papel. Por isso eu estou falando muito na questão da responsabilidade. É muito bom vir e ficar sentadinho e não fazer nada, só ser servido. Mas é muito bom quando você serve. Deus tem uma alegria muito grande com isso. Bom, falando um pouco mais sobre as dificuldades de Jacó, ele passou por muitas lutas, foi enganado, sofreu pressão, mas ele não desistiu. Também é um exemplo para nós, para a gente não desistir. Jamais. Deus sabe que das nossas circunstâncias individuais, das nossas dificuldades individuais, ninguém melhor do que Ele para saber de tudo. A gente acha que Deus não sabe, mas não tem como esconder segredo dele. E depois, assim, em relação à visão, vocês lembram de Saulo? Saulo também foi uma visão celestial. Ele invocou o nome do Senhor ali e falou, poxa, é esse aí que eu preciso servir. Isso levou ele a fazer tudo o que fez, né, com perfeição, né? No quesito pastorear, no alimento diário também destaca sobre Raquel. Mas esse foi só um exemplo que ele deu. Ali também falou dos pastores que estavam esperando o ajuntamento das ovelhas para dar água para todas elas, né? E também Jacó, ele foi diligente em servir. Mesmo sabendo que ele não ganhava nada, que ele estava ali só para cumprir o acordo, ele foi diligente em servir. Trazendo para nós hoje que nós não temos mais ovelhas para cuidar, mas nós temos pessoas para cuidar, as pessoas são nosso bem maior. Né? A gente tem que pensar que as pessoas têm um valor muito relevante. E quando nós focamos nisso, no serviço ao Senhor, o serviço com visão, ou seja, se eu faço o serviço, se eu cumpro o serviço ao Senhor, se eu cumpro o encargo que o Senhor me incumbiu, com visão, eu não tenho peso. Pedro tem falado muito isso, que o serviço ao Senhor não pode ser um peso, tem que ser um descanso. O exemplo que ele pegou da história de Jacó é que 20 anos é muito tempo, mas passou rápido. E aí, o tempo, né, irmãos, para nós, quando nós estamos sofrendo, coitado de mim. Quando nós estamos servindo, eu quero que termine logo para mim ir embora para casa. E quando servimos com obrigação, o tempo nunca passa. Não é mesmo? Quando você vem para a reunião e você não quer desfrutar, não quer edificar, puxa, 2 horas, custa passar. Aqui foram 20 anos, mas ele tinha um foco e passou muito rápido. Mais um pouco de avançar aqui. Deus não quer, irmãos, só nos transformar. Ele quer nos abençoar. Tanto que o negócio que Jacó fez com Deus, Deus aceitou o negócio. Ele disse, olha, se o Senhor for comigo, me der comida, bebida, onde dormir, se o Senhor me trouxer de volta, se o Senhor me der um carro, me der casa, me der não sei o quê, eu vou te servir. Não, tudo bem, eu aceito.
Deus aceita. Se você pode negociar com Deus, se o seu coração é puro em servir o Senhor, Deus te dará tudo que você quiser. Não é? Porque o maior bem do Senhor, irmãos, não está em dar para nós coisas físicas. O maior interesse de Deus é dar o próprio Cristo para nós. Porque Ele sabe que Ele vai ganhar em troca. Deus não é bobo, não, irmãos. Ele sabe que se quanto mais eu te der de Cristo, mais a igreja é edificada. Mais eu posso reinar com o meu povo. Ele sabe disso, né? Nós devemos ter um coração para servir, entregar-se, assim como Abraão, né? Eu não vou poder citar a história de Abraão, porque o tempo está curto. Eu queria ler Isaías 43, irmãos, porque faz parte da citação que eu comentei, do milagre de Jacó ser transformado em Israel. Esse é um versículo que quase a gente não lê, mas Isaías 43 é o lamento de Israel, né? E fala no versículo 1, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Olha que interessante. Imagina o diálogo. Assim diz o Senhor, que criou Jacó. Jacó foi criado. Assim como eu e você, sem o Senhor Jesus, nós somos criaturas. Mas que te formou, ó Israel. O formado aqui é o processo todo de transformação. O Senhor está fazendo isso conosco. Olha a promessa maravilhosa, irmãos. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Oh, glória a Deus. Jesus é o Senhor. Essa é a promessa que nós temos, irmãos, que Ele não vai nos abandonar. Ele quer tirar de nós o homem natural e colocar Cristo para sermos semelhantes a Ele e ter o mesmo interesse, a mesma vontade. Logo, o nosso caminho é só confiar para cumprir o seu propósito, né? Mas, e você, né? Você e eu. A pergunta é para nós. Como é que eu estou? Eu estou vivendo como um travesseiro? Ou estou vivendo como uma coluna? Essa tem que ser uma coisa que tem que ser refletida. Eu quero mesmo provocar os irmãos para os irmãos pensarem sobre isso, né? Sentar na cadeira aí e não se manifestar, não edificar a igreja, não aceitar ser edificado, é como se você tivesse deitado a sua cabeça no travesseiro. Tá bonitinho, tranquilão. Mas se eu me porto como coluna, eu edifico e eu sou edificado. Aí eu preciso aceitar esse processo, mesmo que seja amargo, né? E se me falta, irmãos, revelação, né? Se me falta sentimento nisso, eu preciso orar ao Senhor, para o Senhor me dar revelação. O Senhor precisa me mostrar essa escada. O Senhor precisa me mostrar essa casa que é a casa de Deus. Ele precisa me mostrar essa Betel. Aí, quem sabe, nós tendo uma visão impactante como Paulo, como Jacó teve, isso pode nos constranger e também pode nos motivar a se consagrar constantemente. Ó Senhor Jesus. Deus está nos chamando, irmãos, não apenas para ser abençoados, mas para sermos transformados. E aí, você aceita o processo? Aceitamos o processo? Eu quero ler aqui uma parte do meu diário. Quando amamos as restrições, está na página 31, são detalhes. Quando amamos as restrições, isso se tornam detalhes, sem muita importância. E o tempo passa rápido. Ou seja, se eu foco no problema que eu estou passando, ele nunca vai acabar. Se eu foco na misericórdia do Senhor e me sustentar no meu problema, o tempo passa rápido, né? Eu quero ler algumas frases, tá? Eu só vou terminar com algumas frases, irmãos.
Se uma pessoa lhe foi confiada, você precisa cuidar dela, lutar pelo seu crescimento, assim como Davi lutou pela segurança das ovelhas que estavam sob sua responsabilidade. Amém? O Senhor precisa de pessoas em sua casa que valorizam cada dia mais as coisas que lhes são confiadas. Estou acabando. Senhor Jesus. Aqui, ó, na página 34. Apesar de tantos comportamentos improváveis, há algo em Jacó que precisamos tomar como modelo. Seu amor pela primogenitura. Ainda que tenhamos muitas falhas e defeitos, olha como é aplicável para nós. Ainda que tenhamos muitas falhas e defeitos, temos que ter um coração de Jacó que amava o que Deus amava. Ele amava ser útil no cumprimento da vontade de Deus. A bênção dada por Deus a Abraão de ser frutífero e de herdar a terra, como está escrito em Gênesis. Você ama o reino? Qual é a tua bênção futura? É reinar com o Senhor. A gente precisa amar isso e ter o coração nisso. E se nós tivermos o coração dessa maneira, o Senhor certamente nos transformará. Pode ter certeza. O olho imediato está escrito assim, com exclamação, hein? Pode ter certeza. Mas você tem que ter atitude como uma disposição de ser transformado. Bom, irmãos, era isso que eu ganhei, né? Desfrutando com os irmãos. E espero que o Senhor abençoe a todos nós. E que nos dê misericórdia e nos sustente nesse processo de transformação. E nos encoraje a edificar a igreja cada dia mais.